Olá, Pedro Cardona, mais uma vez para abordarmos um símbolo no canal Malha Azul e Branca, um símbolo naturalmente do Futebol Clube do Porto. Um jogador fora de série que infelizmente teve um fim trágico. Trata-se de Fernando Pascoal Neves. Fica aí comigo que vai valer a pena. Pavão. Filho de Amadeu de Ascensão Neves e Adelaide Alves Pascoal, Fernando Pascoal Neves, e não das Neves, como muitos teimam em pronunciar, teve e tem a alcunha de Pavão. Nascido em Chaves no dia 12 de julho de 1947, cedo mostrou propensão para o futebol. Pavão tinha um fascínio pela bola, que o tentava a desviar-se da escola. António Feliciano, entretanto treinador do Desportivo de Chaves, decidiu um dia promover uns mini-torneios de futebol para miúdos, onde Pavão apareceu inevitavelmente para entusiasmar quem pôde assistir. Depressa chegaram ecos do Porto e de Lisboa sobre a sua excepcional habilidade para a modalidade do futebol. Artur Baeta, na altura, o grande responsável pelo futebol júnior e juvenil do Futebol Clube do Porto, apressou-se a ir a Chaves. Chegavam-lhe ecos de Chaves sobre um miúdo. Ficou então encantado com o que viu e tentou levar de imediato o jogador para o Porto. Mas de Lisboa, o Benfica reclamava a comparência do miúdo e Pavão, solicitado pelos encarnados, foi até Lisboa, onde permaneceu por 8 dias, confirmando todas as qualidades que lhe atribuíam. No entanto, começou a pesar na conjuntura a forte influência de José Teles, delegado do Futebol Clube do Porto em Chaves, e além disso, a cidade do Porto ficava mais perto de Chaves e Pavão, com 16 anos, não pretendia ficar muito longe do ambiente familiar. Desse modo, o jogador inscreveu-se pelo Futebol Clube do Porto. Pavão subiu à categoria de júniores com idade de juvenil. Teve como colegas de equipa jogadores que depois foram para equipas menores, tais como Ernesto para a Vitória de Guimarães e Belo para a Académica, entre muitos outros. Na temporada seguinte, em 1965-66, com 18 anos, Pavão subiu à equipa principal do Futebol Clube do Porto. Pela mão de treinador Flávio Costa, o prodígio estreou-se frente ao Benfica com uma vitória por 2-0. 2 anos depois, em finais de 1968, fruto da sua juventude, irreverência e ascensão meteórica nos palcos da fama, cometeu uma infração grave no Código de Disciplina do clube ao recusar equipar-se na condição de suplente nos preparativos para um jogo frente ao Sporting de Braga. Apreciada a sua conduta em reunião extraordinária da direção, Pavão foi castigado com 6 meses de suspensão e uma multa pecuniária de 24 contos, 120 euros na moeda atual. Gerou-se uma grande celeuma em volta da decisão tomada na reunião. Depois de serenados os ânimos, a pena foi revista, ficando com 45 dias de castigo e 18 contos de multa. Enquanto cumpria a pena, Pavão treinava no estádio do Bessa por cortesia. Esta atitude, bem como as consequências que enfrentou, tiveram uma mudança radical na sua postura como jogador e como homem. Pavão jamais voltou a infringir as normas do clube e tornou-se num profissional de grande categoria. Não foi por acaso que chegou a capitão do Futebol Clube do Porto. Aos 26 anos, estaria quase no auge da sua carreira quando um verdadeiro acontecimento trágico interrompeu uma curta vida e uma carreira que ainda tinha muito para dar ao Futebol Clube do Porto e ao futebol português. Quero fazer aqui um parênteses para perguntar o que teria sido o Futebol Clube do Porto com Pavão e Cubilhas na mesma equipa a espalhar classe pelos relevados. Aqui antes desta fatalidade já se percebia que Cubilhas ia ingressar no clube, mas com a morte de Pavão, Cubilhas acabou por vir mais cedo. Bom,
Mas vamos voltar ao tema. O que aconteceu então na tarde trágica de 16 de dezembro de 1973? Decorria a época 73-74 sob a batuta de Bela Gutmann, um treinador que tinha alcançado o último título para o Futebol Clube do Porto cerca de 15 anos antes, quando, em dezembro de 1973, aconteceu um dos episódios mais tristes da vida do clube. Como disse há pouco, o Futebol Clube do Porto tinha acabado de garantir a contratação de Teófilo Cubillas uns dias antes em Basileia, na Suíça. Mas no dia 16 de dezembro de 1973, no Estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto preparava-se para receber o Vitória de Setúbal. Jogavam-se os primeiros minutos do jogo frente aos Saldinos quando ocorreu o momento fatídico. Tal como começou a ensaiar os primeiros voos da sua curta vida, correndo ainda menino de braços abertos, jeito que lhe valeu a alcunha de Pavão, assim morreu Fernando Pascoal Neves, tombando de braços abertos sobre a relva das Antas, onde ficou inanimado ao minuto 13 do jogo 13 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de 73-74. Agreste, feroz e presenciada, a morte desenhou-se depois de um passe para António Oliveira. "Vai, miúdo!" disse Pavão para Oliveira. E depois caiu estatelado. Era um ídolo que caía para sempre. Não na memória dos esportistas que o relembram sempre, principalmente os que o viram jogar e souberam apreciar. Naquele momento, foi levado de urgência para o Hospital de São João, no Porto. O jogo com o Vitória de Setúbal continuava a decorrer, mas pressentia-se algo de muito mau que estaria para acontecer. O Futebol Clube do Porto acabou por vencer o jogo, mas os jogadores e adeptos não estavam concentrados no que se passava dentro das quatro linhas. Terminado o jogo, ocorreu uma autêntica peregrinação ao Hospital de São João para conhecer o estado de saúde de Fernando Pascoal Neves. Ao cair da noite, no fim de tarde, chegava a triste notícia do falecimento de Pavão por paragem cardiorrespiratória. Presentes estiveram em peso os elementos da direção do Futebol Clube do Porto, bem como antigos dirigentes, nomeadamente o anterior presidente Afonso Pinto de Magalhães, grande amigo de Pavão. A cerimónia fúnebre realizou-se 2 dias depois, terça-feira, 18 de dezembro de 1973. Amanhã amanheceu agreste. O mundo, que desde o domingo chorava a morte de Pavão, apareceu em grande massa no funeral. De todo o país e de todos os clubes compareceram na cerimónia milhares de pessoas. O velório realizou-se no pavilhão de treinos do Estádio das Antas. Numa cerimónia com missa de corpo presente, o cortejo seguiu posteriormente para Agramonte, onde Pavão foi sepultado num mausoléu do Futebol Clube do Porto. O percurso foi feito em 3 horas, até chegar ao cemitério de Agramonte. Pavão desceu a sepultura, ficando entre Acácio Mesquita e Artur de Sousa Pinga. O Dr. Américo de Sá fez um discurso pedindo aos jogadores presentes que vencessem o campeonato daquela época para dedicar a Pavão. Infelizmente, o Futebol Clube do Porto não conseguiu vencer esse campeonato e continuou a sua travessia no deserto. My head
492 dias depois da data de falecimento de Pavão, o Futebol Clube do Porto realizou uma homenagem ao seu jogador no Estádio das Antas. A cerimónia foi realizada no dia 22 de abril de 1975, num jogo que opôs o Futebol Clube do Porto à Seleção Nacional. O resultado foi de 1-1, mas esse não foi, obviamente, o momento mais importante. A consagração a título póstumo de Pavão iniciou-se com o descerramento do monumento erigido a Fernando Pascoal Neves. O obelisco foi descerrado pela sua filha Maria Alexandra na presença dos jogadores, do trio de arbitragem e dos adeptos. O jogo realizou-se de seguida, mas antes do pontapé de saída, a viúva do jogador entregou a Rolando, o capitão de equipa, um ramo de flores pela sua gratidão aos bons ofícios da equipa portista na homenagem póstuma feita ao seu marido. Apenas termino para dizer que foi lamentável a fraca moldura humana no estádio, porque Pavão merecia mais gente, merecia um estádio cheio presente na sua homenagem. Pavão vestia por norma a camisola número 6 do Futebol Clube do Porto, juntamente com a abraçadeira de capitão. Nesta imagem vemos Pavão antes do início de um jogo frente ao Nantes, a contar para uma eliminatória da Taça UEFA de 71-72. Apresento agora um dos vários modelos que o jogador envergou. Trata-se de uma camisola que vigorou na época de 68-69, com a inversão das cores da gola em relação ao modelo que o Futebol Clube do Porto usou entre 66 e janeiro de 77. E assim termino mais um vídeo deste canal. Quero, contudo, convidar-te a deixares o teu comentário sobre este episódio, ou então podes dizer-me que símbolos do Futebol Clube do Porto gostarias que eu abordasse neste canal. Não te esqueças também de te inscreveres e de seguires regularmente o canal Malha Azul e Branca. Eu vou ficar por aqui, nós marcamos encontro na próxima semana, sempre à mesma hora. Um abraço e até lá.